Sente a presença! Se você crê, levanta a Rui tem que sair, mão! ponto. Mas o São Paulo tem Fizeram que várias urgências, inclusive o camisa 9, um goleiro se vira, explode o Fedico contrato. Bom, eu tô ouvindo muita gente falar sobre isso, eu conversei com bastante gente sobre esse assunto, tá, ô Narik? Respondendo aí teu superchat, falando sobre essas coisas, sobre o São Paulo correr o risco de rebaixamento e arriscar ficar deficitário no meio do ano. Porque qual é o ponto da janela do São Paulo? O São Paulo tem que vender e fabricar 150 milhões de reais, porque senão o São Paulo termina o ano de 2026 em déficit. O Maciz, ele é conhecido por ser um cara pão duro, por ele ser um cara que não quer abrir mão da parte financeira, ele quer fazer as contas e finanças do clube adequadamente. E aí ele encontra no Rui Costa, no Rafinha, nesses caras, uma passividade que, por exemplo, o Belmonte não tinha. O Belmonte enfrentava o Casares e dizia: o futebol precisa de dinheiro. Hoje a gente tem um diretor fragilizado, soberbo, prepotente e incompetente no cargo que destrói o São Paulo por dentro. Nós temos o Rafinha que vai comentar a Copa do Mundo. Não tem ninguém brigando por nada. É cada um fazendo aquilo que quer e você está dando caneta com tinta e dinheiro na mão de um bando de incompetente. O Macias já falou. Isso eu estou dizendo para vocês que a apuração não é achismo, não. Isso é apuração de ontem para hoje. É apuração de ontem para hoje de manhã. Eles pretendem vender jogadores, pretendem tirar jogadores do clube, nem que seja forçar a saída de alguns atletas, para abrir espaço na folha e contratar novos atletas. Eles não pretendem rasgar, como dizem, vai rasgar o FDIC, vai rasgar dinheiro, vai arriscar contratar, vai coringar, como quer dizer o outro, cada um diz um jeito, né? Eles não pretendem fazer isso. Não pretendem mesmo, porque o Maciz não quer. Essa é uma decisão do Maciz. Aí o Maciz passa isso para o Rui Costa, que não tem nenhum estofo, ou capacidade, ou força hoje para brigar por nada, depois do tanto de cagada que fez, e vai se submeter e vai fazer tudo que ele está falando. Então você pode esperar. O São Paulo vai vender jogadores, vai fazer dinheiro e vai contratar jogadores do mesmo jeito. Que jogadores vão chegar no São Paulo? Vai chegar esse tipo de jogador que vocês estão vendo aí. Milton, Domingos Duarte, vamos falar um pouco dele. Ontem, essa informação foi passada para algumas pessoas. O São Paulo está negociando com o zagueiro Domingos Duarte, 31 anos, português, formado no esporte. Eu, particularmente, recebi essa informação em Portugal, porque conheço pessoas que jogaram com o Domingos Duarte na base do esporte. Ele jogou no Getafe no último ano. Pelo menos o alento. Eu ouvi coisas boas dele, que é um cara trabalhador, é um cara sério, que não tem lesões, é um cara que toda época, todo ano, como chama, toda época é aqui que se fala, mas toda temporada ele faz mais ou menos 40 partidas. É um cara muito justo, assim, muito correto em termos de trabalho, em termos de grupo. É um cara de caráter, personalidade. Então, assim, pelo menos essas informações referentes a esses zagueiros são positivas. O Dorival pediu um zagueiro alto que ganhe bolas aéreas, porque o São Paulo tem uma deficiência em bola aérea. E o São Paulo é um time muito baixo. E, cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não aguento mais ver o Alan Franco jogando. Eu não aguento mais ver o Alan Franco jogando. O Alan Franco parece um senhor de 70 anos jogando pelada. Parece eu jogando pelada. Eu vou dizer para vocês, vocês vão se reconhecer se vocês assistirem o jogo de São Paulo. Sabe quando você começa a pelada empolgadaço, felizão, aí você começa a correr. Aí daqui a pouco você fala assim, caralho, tá puxando a perna. Aí você dá um chute, você fala, puta, já não tô... Aí tá chegando, assim, tá 40 minutos da pelada, normalmente pelada é uma hora e pouca, né? Às vezes uma hora e meia. Aí você tá jogando, você fala assim, puta, já tô... Aí você já começa a dar um migué, você já não começa a correr. Aí você já fala assim, fudeu, já tá doendo aqui atrás, minha perna, puta, chutei aqui, já tá meio, tá incomodando. Aí teu calcanhar já tá puxando na chuteira. Aí você já começa a dar migué, você já começa a encher o saco do outro. Você fala, não enche o saco, corre você. Você já começa a ficar desse jeito. Aí você já começa a xingar, fala, tá fazendo merda. Quem joga bola, quem brinca, né, de futebol, tô falando brinca, né, porque jogar não joga porra nenhuma. Mas quem brinca, você já começa a sentir, você já fala... Aí você já dá aquela coisa assim, esse é o Alan Franco. Ele começa o jogo, corre. Chega todo o segundo tempo de jogo, ele já tá que nem um peladeiro. Igual quando você já bota a barriga de fora assim, ó. Você já tá com a barriga de fora assim, você já levanta até a camisa. É que eu não tô conseguindo mostrar. Já levanta até a camisa, sua pança já tá de fora assim, você já tá com a camisa de fora assim. Você já tá até... Sabe quando você faz? Quando você abaixa assim, você fala, caralho, vou aguentar só mais um pouquinho aqui, peladinho aqui, pra brincar. Porque você não quer parar de brincar com seus amigos. Mas é como se você tivesse com a pança de fora, já tipo assim, puta, você já tá pensando na cerveja, no chopp com os amigos. Você já tá pensando no churrasco, você já tá pensando em outra coisa.
bora começar o vídeo. Galera, bora começar esse vídeo aqui falando do goleiro Yang. Rapaziada, vamos falar a respeito aí do goleiro Yang, porque temos novidade aí sobre ele. O Yang que não teve muitas oportunidades, né? Quando teve, não aproveitou, né? Não aproveitou muito. Acabou, foi quando o Jandrei foi embora, foi emprestado para o Juventude. Daí teve um jogo lá que o Rafael ficou suspenso, né, pelo terceiro cartão amarelo, e o goleiro foi o Yang. Yang tem 2,1 m de altura, se eu não me engano, um goleiro muito alto, só que não teve oportunidades no São Paulo. Mano, a vida do goleiro é difícil mesmo, é por isso que o goleiro acaba ficando famoso, estoura ali na carreira, um pouquinho mais velho, né? É difícil ter um goleiro ali de 18, 19 anos que já é o cara ali, igual nos jogadores de linha tem, né, galera? Tipo, o Antony estourou cedo no São Paulo, Lucas Moura, aos 19 anos, já era o cara que deu o título do São Paulo da Sul-Americana. Lá no Palmeiras teve o Estevão, o Hendrick, entre os Neymar lá no Santos, Robinho, Ganso. Agora goleiro você não vê, mano. Goleiro estoura muito depois, né? Porque é difícil, porque tem que ser um goleiro de confiança no time. E goleiro só tem um, só joga um, né, rapaziada? Então é difícil. E o Yang pediu pra sair do São Paulo. Ele reclamou falta de oportunidades. Ele já tem 20 anos, se eu não me engano. E ele, mano, querendo ou não, ele tá certo, galera. Porque o empresário dele e ele ficou muito bravo que o São Paulo foi buscar o Coronel, Carlos Coronel aí no início da temporada. Ele achou que seria o momento dele de ter oportunidades, de começar a ganhar rodagem no elenco, quando for time reserva, ele jogar igual o Carlos Coronel, mas não, agora tem um Coronel na frente dele ainda, então joga o Rafael. Se o Rafael não puder, joga o Coronel. Aí se o Coronel e o Rafael não puder, aí joga o Yang, e é por isso que ele quer sair do São Paulo, não quer renovar o contrato e não vai renovar, beleza? Tá decidido já, o Yang não permanece no São Paulo. Eu queria saber a opinião de vocês aí, se vocês acham que o Yang deveria permanecer mais tempo no São Paulo, como é que é nessas ideias aí, galera. Deixa aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Rapaziada, tem que ter notícia pra deixar bravo, né? Senão não é vídeo do São Paulo, não é noticiário do São Paulo. Tem que ter notícia pra deixar a gente louco da cabeça. Galera, olha a notícia que saiu. Vê se não é... Mano, é pra esculachar o torcedor, é um tapa na cara do torcedor, galera. Se liga nessa notícia. O São Paulo e a Volvo, pra quem não sabe, é a marca do carro lá, que patrocina o São Paulo, inclusive, né? A Volvo, pra quem não sabe, dá carro aí pra uso do presidente, pra uso de conselheiro, pra uso do conselho deliberativo. Eles fornecem o carro aí a uso do São Paulo, beleza? E tem um tal de Outen Aires de Abreu Júnior, que é o presidente do conselho deliberativo do São Paulo, simplesmente conseguiu tomar multa, e olha o valor da multa nesse tempo, galera, R$ 108.466,94. Aí eu te pergunto, como um ser humano que tem... Não tem todos os parafusos na cabeça, que ele não tem, né? Porque ele é idiota, aquele cara. Como um ser humano consegue tomar tudo isso de multa? Me explica, no nome da empresa ainda, né? No nome da empresa. Agora me explica como que o cara consegue fazer isso, mano. Não dá. Porque, mano, se o Outen Aires ali, ele vai usar o carro pra quê ali a serviço do São Paulo? Me explica, pra que ele vai usar? Ele vai usar pra ir no tribunal, pra fazer algum depósito, algum saque, pra ir visitar advogado. Ele não vai usar muito o carro. Pra ele ter tomado R$108 mil de multa, se bem também que ele entorta o caneco, né? Ele bebe um pouquinho também, né? Então a multa do bafômetro é R$3 mil, né? E aí paga mais 3 mil pra não perder a habilitação no despachante. Meu Deus do céu, mano. Como que toma R$108 mil de multa, velho? Eu, infelizmente, quando eu era mais jovem, aí eu tomei uma multa de bafômetro também, paguei R$3 mil, já doeu no meu coração. Agora o cara tomar R$108 mil de multa, velho. É rir pra não chorar, de verdade, galera. É rir pra não chorar. E aí, quem que vai assumir o prejuízo? Adivinha só quem vai assumir o prejuízo? São Paulo Futebol Clube. Sim, galera. O São Paulo Futebol Clube vai assumir o prejuízo junto com a Volvo. Esses R$108 mil, o que dava pro São Paulo fazer com R$108 mil? Para ajudar para pagar um salário que tá atrasado. Paga o Daniel Alves até hoje, né? Ajuda aí na pagar o Crespo, tá devendo o Roger Machado. Tá devendo até o Dorival Júnior, agora é R$108 mil vai ir pra multa, velho. Na moral, tem que investigar isso aí, não pode passar impune. E eu tô vendo, ninguém tá falando, velho. Ninguém tá falando disso, de verdade. Eu tô abrindo os noticiários, eu não vejo essa notícia, pô. Não dá pra deixar passar assim, velho, passar por passar, mano. O cara tomou R$108 mil de multa.
Não é possível, né? Mano, não tem ser humano. Na moral, se eu sair todo dia aqui, ó, querendo tomar multa, passando em radar, parando em lugar errado, bebendo e tomando bafômetro, eu não vou conseguir tomar 108 mil reais de multa. Que desgraça que esse cara fez, velho. Na moral, ele tem que explicar, velho. Alguém tem que cobrar isso aí, pô. É por isso que o São Paulo tá nisso, mano. É por isso que o São Paulo tá nessa pendura. Fica passando esse tipo de coisa e vai juntando uma coisa atrás da outra. E o São Paulo vai caindo. E hoje em dia tá respirando aí por aparelhos, velho. São Paulo tá perto de falir, mano. De verdade. O negócio tá feio, mano. E é por esse tipo de coisa aqui, ó. Aí você pega aí, semana passada, o Diego Fernandes, né, fez a reunião lá com a diretoria do São Paulo, colocou o dono da Ferrari lá, velho, pra falar com a diretoria do São Paulo, querendo investir no São Paulo. Aí ele pega o noticiário, abre o noticiário lá e vê um bagulho desse, mano. Que isso, velho, não dá. O presidente do Conselho Deliberativo toma 108 mil reais e o clube que arca com as consequências. Se ele tivesse no São Paulo, quem que ia arcar com as consequências? Entendeu? É por esse tipo de coisa que o São Paulo tá se apequenando, velho. Esses caras estão destruindo o São Paulo. Os caras é o câncer do São Paulo, é a escória do São Paulo, velho. O Cicinho falou isso, eu concordo muito. Então, ô Tenhares, toma vergonha, velho. Renuncia, pelo amor de Deus. Você fez de tudo, velho. De tudo pra conseguir manter o Júlio Casares lá, Carlos Belmonte lá. Você fez de tudo e não conseguiu, né? Fez uma manobra aí. Tirou até o conselho de ética, você tirou. Tentou tirar, né? Porque estavam caçando você. Tava caçando você e você queria se inocentar. Toma vergonha na cara, vira homem, filho. Na moral, eu não gosto de falar de família e das pessoas, não. Mas, mano, imagina só. Eu não conheço você, não conheço seus familiares. Mas imagina seus pais vendo as atitudes que você tá tomando, mano. Você não é homem, velho. Você não é homem. Olha isso, 108 mil reais de multa. Vira homem, seu desgraçado. Vira homem, assume seus BO, pelo amor de Deus, que negócio ridículo. São Paulo e a Volvo vai arcar com as consequências. Eu quero que você comente aí, mande seu recado aí ao Outem Aires de Abreu Júnior. Mercado da bola, galera. Mercado da bola, simplesmente São Paulo avançou pela contratação do Vitor Sá. Vitor Sá. O empresário do Vitor Sá indicou ele. Mano, é brincadeira. 32 anos de idade, estava lá no Krasnodar da Rússia. Nos últimos 2 anos, 5 assistências, nenhum gol. Atacante, beleza? 5 assistências, só. 2 anos. Então, é brincadeira um negócio desse, mano. O Vitor Sá está prestes a ser o novo jogador de São Paulo. Até o momento que eu tô gravando, as coisas estão avançando. Ele tem contrato até o fim desse mês e o São Paulo vai contratar ele de graça. 32 anos de idade. Nós aqui pensando que havia um Ferreirinha, não, Ferreirinha já tá aqui, né? Um Cebolinha, um Michael. Não que não possa vir ainda, né? O São Paulo ainda conversa com esses jogadores, mas aparentemente Vitor Sá será novo jogador de São Paulo, ponta esquerda aí. O Dorival já tinha pedido ele lá no Corinthians, inclusive o Corinthians também tá na negociação. É a primeira vez que eu vou torcer pro Corinthians ganhar. Vai, Corinthians, ganha, leva esse cara, velho. Deixa nós quietos aqui, o Vitor Sá não dá, mano. Vai entender, é negócio de empresário isso aí, não tem outra explicação. Deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você acha sobre o Vitor Sá. E vamos para a próxima notícia. Rapaziada, antes da próxima notícia, eu peço novamente pra você, deixa o like, a meta é 700 likes. Vamos bater essa meta aí, rapaziada, pra ter vídeo amanhã, meio-dia, tá no canal. Então, deixa o like, comenta aí. Rapaziada, é o seguinte, tem jogador de saída lá do Boca Juniors. E alguns clubes aqui do Brasil fizeram sondagem, inclusive o São Paulo Futebol Clube. Eu estou falando do Paredes. É, galera, o volante Paredes, aquele mesmo. Jogou na Roma, jogou no Boca, né, agora. Jogou em vários clubes, jogou no PSG. É amigo do Neymar, inclusive, jogou no PSG. Argentino, jogou Copa do Mundo. Paredes é um baita volante, um baita meio campista. E o São Paulo fez uma sondagem por ele. São Paulo aí que deve perder mesmo o Bobadilha, né, galera? O São Paulo deve vender o Bobadilha. E aí o Paredes surge como uma oportunidade de mercado porque ele tá deixando a equipe do Boca. Pô, Pedrinho, mas ele é velho? Não, não é velho. 31 anos de idade. O Vitor Sá tem 32, vai fazer 33. Mas o Paredes pelo menos tem qualidade, tem experiência. Acredito que seria um baita nome ali. Já pensou Paredes e Marcos Antônio no meio de campo? Eu queria também o Bobadilha, né? Mas Bobadilha, Marcos Antônio e Paredes, Bobadilha provavelmente deve sair. Mas o Paredes seria um baita reforço pro São Paulo, mano. Um reforço gigantesco que eu gostaria demais. São Paulo fez uma sondagem por ele, não iniciou conversa, não iniciou negociação. Salário dele beira na casa de 1 milhão. Beleza? 1 milhão é alto o salário dele. Ele chegaria ali ganhando a mesma coisa que ganha Caleri, ganha esse pessoal aí. Rafael também ganha um alto salário. Arboleda ganhava um alto salário. Então o Paredes, se viesse para o São Paulo, seria nesse valor aí. Cruzeiro e Palmeiras demonstraram interesse também. Ou seja,
a gente já fica em terceiro ali, né? Muito difícil São Paulo ganhar de Cruzeiro e Palmeiras. Tava vendo, ó, o Cruzeiro vai fazer uma proposta de 40 milhões de dólares por um turco, velho, que eu nunca ouvi falar. Então os caras têm muita grana, o Pedrinho injetou dinheiro lá, a SAF, tô falando, a SAF é a salvação, mano. Transforma em SAF, tira esse doente desse Oten Aires aí do São Paulo, tira esses conselheiros vitalícios, esses vermes aí que só sugam o São Paulo, velho. Tira esses caras, vende a SAF aí pro dono da Ferrari, pega a ajuda do Diego Fernandes. É só assim pra gente sair desse buraco, mano. A gente tá disputando o Vitor Sá, velho. Olha a situação que São Paulo Futebol Clube chegou. São Paulo Futebol Clube, velho. É de brincadeira, né? Deixa aí nos comentários a sua opinião se você queria o Paredes no São Paulo. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Não esquece do like maroto. Bobadilla foi convocado para a seleção paraguaia e estará oficialmente com a sua seleção na disputa da Copa do Mundo. Pode se valorizar e será o único representante do São Paulo na competição. O São Paulo que poderia ter ainda o Carlos Coronel, que era um jogador que também participou do ciclo da Copa do Mundo, mas o jogador que acabou perdendo espaço no início do ano chegou para ser um reserva imediato do Rafael, não conseguiu rodagem, não teve continuidade e por conta disso não foi convocado para a sua seleção. Outro que poderia estar era o Arboleda, mas o Arboleda teve todas as questões com a seleção equatoriana, para quem não se lembra. Teve um episódio onde ele acabou sendo fotografado, onde ele mesmo publicou essas fotos com o Paes, que é um jogador jovem que na época era menor de idade. Isso acabou pegando muito mal na seleção equatoriana e por conta disso ele acabou não sendo mais convocado para a sua seleção. O Bobadilla, ele estará em campo, anote, bora acompanhar o Bobadilla, dessa força para o nosso jogador. A estreia do Paraguai será contra os Estados Unidos no dia 12/6, jogo que vai acontecer às 10 horas da noite. Depois o Paraguai enfrenta a Turquia no dia 8/6, jogo que vai ser lá tarde, meia-noite. E pega a Austrália no dia 25/6, às 23 horas. Então os jogos do Paraguai vão ser bem mais para tarde, bem mais ali no fim da noite. E aí você pode acompanhar o Bobadilla. Fechou? Bora trazer mais detalhes. Léo Duarte, que era um jogador que o São Paulo estava analisando e estudando a possibilidade de contratação, não será mais contratado. Ele acertou seu contrato com o Atlético Mineiro. A equipe atleticana fechou um contrato de 3 anos e meio com o atleta, acertou todos os salários e agora o anúncio oficial só será mediante ali os exames médicos e os últimos termos ali para que esse acordo possa ser oficializado. A gente já tinha conversado na informação que a gente obteve de que o atleta queria um contrato de 3 anos com o seu novo clube e o São Paulo estava estudando a viabilidade de fazer algum tipo de negócio com esse jogador. Ele estava no Istambul Başakşehir, ele tinha contrato até o meio do ano, então chega livre no mercado para o Atlético Mineiro. Era um jogador que o São Paulo estava analisando a viabilidade de negócio, estava vendo ali, analisando realmente se valeria a pena do ponto de vista financeiro. Fui até questionar uma pessoa do São Paulo que tinha já me falado sobre essa questão, que era um nome que estava sendo estudado, avaliado e que o São Paulo curtia esse nome. Do que a gente tem de apuração, o São Paulo estava atrás, né? Até naquela ocasião que a gente apurou, o São Paulo estava atrás até do Vasco, que estava mais à frente nessa negociação. E aí, do que me passaram, o São Paulo, quando estava começando de fato a entender ali algumas questões, ele já estava praticamente certo com o Atlético Mineiro, então o São Paulo acabou chegando um pouquinho tarde para entender as condições de um possível negócio com o zagueiro. Você acha que seria uma boa? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Bora avançar, trazendo mais detalhes. O São Paulo e a empresa Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos LTDA arcaram com um pagamento de um conserto de avarias e 171 multas de trânsito aplicadas a um veículo da Volvo. O que isso tem a ver com o São Paulo? Eu vou te explicar. Esse carro ele foi cedido e destinado para uso do presidente do Conselho Deliberativo, o Oten Aires, com juízo de pouco mais de 108 mil reais de custos apenas de multa. Estima-se que 85 mil, um pouquinho mais do que isso, foram destinados a infrações durante um período de 25 meses, que foram entre janeiro de 21 e fevereiro de 23. E o restante acabou sendo destinado para o conserto do carro, que acabou tendo ali alguns danos por conta de acidentes,
para o qual o pedido de urgência por parte de Outen Aires. Então, essa informação que foi dada lá pela ESPN traz que existe esse pagamento da Volvo, e que o São Paulo e a Volvo tiveram que arcar com multas e um conserto de um acidente deste carro, esse carro que seria destinado ao presidente do Conselho Deliberativo. É importante trazer que, em contato, o Outen nega veementemente todas essas acusações, todas essas alegações, e diz que tudo isso faz parte de um... Como a gente pode trazer uma palavra mais amena? De algo premeditado por conta da semana da eleição, da votação que vai ter ou não a sua suspensão. Mas fica a nota, fica o registro de mais uma polêmica dentro do São Paulo Futebol Clube, tá? Aproveitando esse caso ontem, o Conselho Deliberativo começou a votar na noite de segunda-feira, a partir das 10 horas, e essa votação vai até às 5 horas de hoje, para decidir o afastamento ou não do presidente do Conselho Deliberativo. Lembrando que ele se retirou do cargo, né, para poder dar andamento ali à votação, a todo o julgamento. O João Farias, que está neste momento exercendo a função de presidente do Conselho Deliberativo, os conselheiros do São Paulo votarão para a suspensão ou não do presidente do Conselho Deliberativo em 120 dias. Do que a gente tem de apuração, o Outen acabou perdendo muita força nos últimos dias, semanas, eu não diria meses, mas que quando tinha a votação anterior e estava o tema da SAF em alta, ele estava sendo alguém bem cotado, ele estava até formando alianças importantes, mas alguns movimentos que aconteceram nos últimos dias fizeram com que até opositores que, em certo modo, já estavam começando a fazer alianças políticas com Outen, todo o seu grupo, declinaram dessa ideia, e hoje é bem possível que essa suspensão passe. Eu tenho aqui as minhas fontes com que eu converso no conselho, a gente conseguiu cravar todas as votações até aqui. Trouxe que a votação do Pinotti e do Maris seria para absolvição com uma grande maioria, do Douglas Schwartzman e da Mara Casares idem, do impeachment do Casares também. Hoje o feeling com que a gente conversa está para o afastamento do Outen, mas por conta de ser 2/3, por ser algo realmente mais complexo, eu ainda não tenho essa cravada para vocês. Eu acho que se passar, vai passar bem no limite ali dos 2/3 dos votos. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e entender como é que vai ser toda essa questão. Fechou? Bom, vamos falar mais agora sobre a primeira. O Domingos Duarte, a gente vai trazer uma pequena atualização referente a essa situação do zagueiro. A gente vai precisar trazer alguns pormenores importantes, eu quero deixar isso tudo muito bem claro. O Botafogo entrou na jogada, realmente quer a contratação do atleta, só que a gente tem alguns prós e contras. Primeiro, o São Paulo conversa e tem conversas bem adiantadas com o Domingos Duarte, mas o Botafogo também. E o Botafogo oferta um salário minimamente, ligeiramente superior do que o São Paulo oferta neste momento. Isso joga contra o São Paulo. Por outro lado, tem a questão do Botafogo, tem as questões da SAF, tem a questão do transfer ban, são várias questões que também acabam jogando a favor do São Paulo nesse momento. Se o São Paulo está uma bagunça, o Botafogo estará ainda mais. Então isso traz um pouquinho mais de instabilidade do Domingos Duarte de entender que a vinda para o Brasil, ele quer aproveitar outros mercados, ele entende que no futebol europeu ele deu uma estagnada, então ele quer se aventurar no futebol brasileiro, e isso que ele vem namorando já há um bom tempo. Só que neste momento o Botafogo, para ele, não é um ambiente tão seguro assim. Então, dentro do São Paulo, mesmo com todo o caos político, a gente pode trazer que dentro de campo as coisas estão diferentes, se não nas 4 linhas, mas digamos que o São Paulo não sofre com transfer ban, o São Paulo agora tem um técnico que pode realmente fazer o seu trabalho, é um técnico que passou por seleção brasileira, então, dentre os males, talvez o São Paulo seja o menor nesse quesito. Ele tem outras ofertas também do futebol europeu, ele decidiu que não ficará no Getafe, mesmo o próprio Getafe também sinalizando uma possibilidade de permanência, ele entende que agora
ele quer outros caminhos e vê o futebol brasileiro com bom norte. Do lado do São Paulo ainda se mantém um grande otimismo para sua contratação e eles entendem que de fato essas coisas podem acontecer da melhor forma. O que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Vitor Sá no São Paulo, é possível disso acontecer? Bora trazer alguns detalhes importantes. O nome do Vitor Sá vem sendo falado há um bom tempo, a gente já repercutiu em algumas oportunidades aqui o nome do Vitor Sá. E me desculpem, mas eu vou me tornar a ser repetitivo. O São Paulo tem interesse na contratação do Vitor Sá, do que eu tenho, que é o nome que agrada e tudo, já há um bom tempo. E não é nem pelo fato do pai dele ser São Paulino e tudo. Só que ele vê o mercado brasileiro, obviamente, como um retorno importante para agora. Ele entende que pode ser, para ele, benéfico essa vinda para o futebol brasileiro, para retornar, para ter essa rodagem, para ser um jogador importante. Mas o que impede o Vitor Sá de ser jogador do São Paulo ou até de qualquer outro clube no futebol brasileiro, porque tem outros interessados? É a sua pedida salarial. O Vitor Sá, ele está querendo algo na casa dos R$1 milhão. Então não tem como o São Paulo arcar com um jogador nesse quilate. O São Paulo vai bancar um salário de 1 milhão, quiçá, para jogadores que vão chegar e resolver. E o Vitor Sá, a gente pode concordar ou não que pode ser um bom reforço ou uma boa aposta. Só que pagar R$1 milhão para ele, acho que ficaria inviável no São Paulo nesse quesito, porque ele não chegaria para resolver os problemas. Então, neste cenário do Vitor Sá, que o São Paulo precisa ajustar e alinhar e que o próprio Vitor Sá diminua a sua pedida para realmente poder jogar no São Paulo Futebol Clube. Já existem conversas há um bom tempo, já há uma sinalização, um interesse de ambas as partes. Só que esse fator financeiro é muito importante ser acertado e o Vitor Sá vai ter que diminuir essa situação para poder conversar com o São Paulo. O lado positivo é que o Vitor Sá também chegou a estar na mesa de outros times do futebol brasileiro e todos também foram inviabilizados por conta de sua pedida salarial. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender se de fato esse reforço pode acabar chegando no São Paulo. O nome de Giuliano Galopo voltou a ganhar vínculo com o São Paulo. Segundo informações divulgadas pela página Infogalardista, o meio-campista de 26 anos pode deixar o River Plate nesta janela de transferências e teria recebido propostas de clubes brasileiros. Entre os interessados estaria justamente o São Paulo, clube pelo qual o argentino atuou entre 2022 e 2025 e onde viveu momentos de destaque antes de ser negociado. De acordo com a publicação, Galopo possui 3 ofertas do futebol brasileiro e sua permanência no River Plate não está garantida para a sequência da temporada. O jogador não conseguiu se firmar como titular absoluto na equipe argentina e avalia alternativas para ter mais espaço. Galopo chegou ao São Paulo em 2022 vindo do Banfield da Argentina, em uma das maiores contratações da história do clube à época. Com a camisa tricolor, alternou bons momentos e períodos de lesão, mas deixou sua marca com gols importantes e participações decisivas. Então galera, vocês aprovam o retorno de Galopo ao São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.